E ele veio, nos livrou de todos os nossos pecados. Os nossos pecados, eles foram pagos por Jesus. E Jesus sabia da dor que ele havia de enfrentar, sabia o peso que ele deveria carregar em seus ombros por causa dos nossos erros. E ele foi até o fim e venceu. Até a morte ele venceu. E aqui o inimigo, sabendo de tudo isso, propôs a Jesus, dizendo: se prostrado me adorares, darei todos esses reinos aqui, porque a mim me foi dado. Porque lá no jardim do Éden, Adão e Eva abriram mão do reino que Deus tinha dado para eles, não só do paraíso, mas toda essa terra, esse reino, Deus tinha dado a ele. E como a palavra diz, que o vencido se torna escravo do vencedor. E o inimigo venceu o homem, e o homem se tornou escravo do inimigo, tornou escravo do diabo, até o dia que Jesus veio e nos lavou e nos limpou de nossas imundícias. Então o inimigo propôs para Jesus, dizendo: se prostrado me adorares, te darei tudo isso, como quem querendo dizer: olha, Jesus, tu não precisa passar por esse sofrimento, tu não precisa passar por essa dor, eu te dou tudo isso. É isso que tu veio buscar, esse reino que tu veio buscar? Tu veio buscar todo homem, eu te dou eles, só que tu tens que me adorar. Olha a proposta dele. Ele, desde o início, ele sempre quis ser adorado. Ele sempre quis ser objeto de culto. Ele quis estar acima das estrelas do céu, no trono de Deus. E é isso que ele almeja até o dia de hoje. Lá em Jó, capítulo 1, está escrito que os filhos de Deus estavam na presença de Deus, se apresentavam perante o Rei de todo o universo. E que o inimigo estava lá. Ele sempre teve acesso ao céu. Ele teve a oportunidade do arrependimento. Só que ele não quis. Até hoje ele não quer. O que ele quer é ser adorado no lugar de Deus. E nós precisamos conhecer as Escrituras para vencer. E aqui Jesus, mais uma vez, no versículo 10, usou a palavra de Deus, porque escrito está: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele darás culto, ou só a Ele servirás. E depois disso, o inimigo deixou, e vieram anjos e o serviram. Vieram anjos e o serviram. E a ideia de servir aqui, no grego, que é a língua original da Bíblia, é aquela mesma ideia de que quando Jesus multiplicou os pães, serviu aquelas pessoas que estavam ali, pelas 2 vezes que ele fez multiplicação de pães. Essa é a mesma palavra. Quer dizer que os anjos vieram e serviram Jesus. Mais na frente, lá no livro de João, tem um jovenzinho que está endemoniado e que os apóstolos vão para tentar tirar o demônio dele e não conseguem. E Jesus diz: ó geração má, incrédula e adúltera, até quando estarei com vocês e vos sofrerei?
porque eles não tinham fé suficiente. E depois esses apóstolos vão perguntar a Jesus, os discípulos vão perguntar a Jesus por que não tinham conseguido tirar o demônio daquele rapaz. E Jesus vai dizer: esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Então eis aqui a importância do jejum, a presença de Deus, a importância do jejum, porque Jesus, ele não precisava ter jejuado para vencer o inimigo, mas ele jejuou. E ele deixa bem claro a importância tanto da oração, de orar sempre, quanto do jejum e a leitura da palavra de Deus. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, vai dizer... Josué, capítulo 1, versículo 8. Que vai dizer assim: não se aparte da tua boca a lei do teu Deus, nem de dia e nem de noite. Não se aparte a lei do teu Deus, nem de dia nem de noite. A importância da gente estar durante o dia meditando na palavra de Deus, de ler um versículo, de meditar nele. À noite, fazer oração, de qualquer hora que seja, fazer oração ao Senhor. Eu vou postar acima umas fotos em que eu tirei. Estava indo eu para uma exposição na escola do meu filho, e lá eu vi um espaço nordestino lá, e eu fui ver, e esse espaço era um trabalho que as crianças fizeram sobre literatura de cordel, que é bem típico do Nordeste, que são aqueles folhetezinhos, aqueles livrinhos com histórias, com fábulas, com contos, e que ficavam nas feiras antigamente. Eu nunca cheguei a ver, não, mas eu creio que sempre existiu no Nordeste, onde tinha as feiras, e o pessoal fazia muito essa literatura, que são contos que são contados, são histórias que são contadas em forma de poesia, de rima. E se dá esse nome porque eles eram penduradas em cordas, amarrava-se uma corda de um lado ao outro e eram penduradas lá, esses folhetinhos, esses livrinhos, e o pessoal vinha e comprava. E fizeram isso lá na escola do meu filho. E eu estava olhando lá a cultura nordestina e muitas coisas bonitas que tinha lá, e me deparei com uma historinha de uma garota, de uma criança que escreveu e colocou lá, e lá está escrito que ela adorava ir para a igreja com seus pais, de que ela gostava do que ela ouvia lá, do que ela via, e o costume que seus pais tinham da oração, e de deixar ela fazer parte disso. Os seus pais, desde pequena, criaram sua filha indo para a igreja e nos caminhos do Senhor. E ela escrevia que no dia em que ela não ia para a igreja, que ela ficava um pouco triste, porque ela gostava muito, porque lá, as palavras dela, ela dizia que adorava a Deus, fazia oração, se sentia bem. E quem é que não se sente bem na presença do Senhor? E eis aqui a importância de ensinar o seu filho nos caminhos de Deus. E Josué aqui, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui.
Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Depois, quem quiser dar uma olhada lá, pode olhar. Que vai dizer assim: estas palavras estarão em teu coração. Aí do versículo 7 até o versículo 10, ele vai dizer assim: ensinarás aos teus filhos assentado e andando e se levantando e deitando, sinal em tua mão, em tua testa, entre teus olhos, escreverás nos umbrais da tua casa, nas portas e nas janelas. A lei do Senhor, ela deve estar sempre em primeiro lugar na tua vida. Tu sempre deverás meditar na lei do Senhor, teu Deus. E não só meditar, mas ensinar aos teus filhos. Mas como tu pode ensinar aos teus filhos, se nem tu lê a palavra de Deus, medita na palavra de Deus? Como poderás criar os teus filhos no caminho da justiça, se nem tu andas no caminho da justiça? Se o teu filho for preso hoje, como será que tu vai se sentir? Será que tu não tem culpa de não ter guiado ele nos caminhos da justiça? Muitas das vezes a gente cria nossos filhos jogados, não damos a devida importância a eles, não colocamos para orar, não lemos a palavra do Senhor na sua presença, não os ensinamos, porque nem nós sabemos a palavra do Senhor. E eis aqui um apelo que eu deixo para os pais: leiam a palavra de Deus para que possam resistir ao inimigo e suas tentações, para que possam suportar as provações vindas do Senhor, sabendo vós de que Deus nunca os abandonará, porque está escrito nos Salmos, se eu não me engano é 42, que diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, contudo, Deus não me abandonará e cuidará de mim para o resto da minha vida. Porque para Deus nós somos pequeninos. E Jesus já dizia: quer ser grande, se faça pequeno. E o reino de Deus é feito por aqueles que se fazem crianças. Crianças, diz Paulo também nas suas cartas, Paulo vai dizer: crianças sim, na malícia, mas no entendimento devemos ser adultos. Então, a palavra do Senhor foi feita para ser lida, meditada e ensinada. Ensine aos seus filhos o caminho do Senhor. Que boa coisa vocês estarão fazendo por eles. Você vai para os evangelhos de Mateus, que é isso que eu li aqui. Mateus 21, 23, 26, 55, 4, 23, 9, 35, 13, 54, 13, 24 a 54, nem eu entendo minha letra. Capítulo 3, Marcos 12, 35, 14, 49, 1, 21, 6, 6, Lucas 5, 3, 11, 1, 5, 17, 4, 32, 20, 21, João 7, 28, 8, 28, 2 e 7, 14, 18, 20. Aí vamos para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 16, onde Pedro vai citar as Escrituras. 1, 20, 2, 16. Pedro também vai citar as Escrituras quando ele fala da profecia de Joel, lá no capítulo 2.
em que ele diz, né? Pedro conhecendo as Escrituras, na verdade nem sei se Pedro conhecia, porque quando a palavra do Senhor vai dizer assim: eu vos enviarei, mas não levarás pão nem água nos seus alforjes, nem comida para beber, e nem comida para comer, nem água para beber. Jesus dizia: e nem cuidareis quando estarás na presença de reis e imperadores. Não cuidarás do que será dito, porque naquela hora vos será posto na boca o que falarás. Visto que vós não sois os que falais, mas o Espírito que habita no meio de vós, entre vós, dentro de vós. Então Pedro aqui, talvez inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que aquele povo que estava ali lá, Atos capítulo 2, quem quiser ler lá depois pode ler, Atos capítulo 2, que é quando o Espírito Santo desce e todas aquelas pessoas que estavam ali naquela sala ali, eram pessoas de países diferentes. Lá fala da Capadócia, Bitínia, fala de vários outros. E ali um entendia a língua do outro. E aquelas pessoas que vinham de fora falavam que eles estavam loucos, que eles estavam bêbados. E Pedro vai citar as profecias de Joel, que diz assim: eis que nos últimos tempos derramarei sobre vós o meu espírito, e os jovens